O direito à autonomia, à verdade e à autodeterminação são fundamentais quando se pensa em cuidados paliativos. Uma abordagem de cuidados prestada por uma equipe multidisciplinar que visa principalmente o alívio do sofrimento. O cuidado paliativo permite ao paciente e sua família ter acesso ao seu diagnóstico e escolher como e onde quer ser cuidado. Importante ressaltar que o mesmo é um direito humano e fundamental àqueles que sofrem de uma doença incurável, estando em terminalidade ou não. Somos a Comissão de Cuidados Paliativos e Terminalidade do Hospital Santa Cruz, criada em 2018. Funcionamos com a prescrição via sistema para nossa primeira avaliação. Nosso principal objetivo é fornecer suporte à equipe assistente quanto às condições de cuidado que respeitem a autonomia da família e do paciente, e principalmente elimine ou minimize sintomas indesejáveis. Sem mais delongas, quero dizer que, como membros do grupo, quem estiver aí do grupo, por favor, levanta para todo mundo conhecer. Estamos muito felizes em poder proporcionar esse momento e à disposição para sanar dúvidas, debater casos e discutir sobre esse tema tão importante. Finalizo a fala com a seguinte frase: cuidados paliativos não é sobre morrer, é sobre como viver até lá. E assim, convido para nos prestigiar com a sua experiência a doutora Carolina Schmidt Souza, médica formada pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em saúde da família pela Associação Médica Brasileira e mestranda em saúde da família pela Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O tema da sua palestra é a atuação do profissional da saúde nos cuidados paliativos. Um bom evento a todos. Boa tarde. Me digam se estão ouvindo bem, porque eu tenho sempre a impressão que eu estou falando baixo demais. E se eu estiver gritando também, vocês me avisem, porque eu começo a me empolgar e falo alto demais. Eu estava comentando com as gurias que assim, o bom de falar de improviso é que nunca sai uma palestra igual a outra, mesmo sendo o mesmo tema. Então, quem viu de manhã, talvez eu fale algumas coisas diferentes, mas eu acho que o principal vai ser abordado. Então, como eu comentei já, eu me formei em 2003 na Universidade Federal de Santa Maria. E, naquela época, a gente não falava sobre cuidados paliativos, não havia uma conversa sobre isso. Cuidados paliativos no Brasil não existia, né? E o que a gente conhecia era o que a gente via de fora, principalmente as experiências dos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas não era uma coisa assim que se comentasse, que se falasse, ou que mesmo fosse uma especialidade médica, né? As pessoas acabavam fazendo meio que pelo bom senso e pelo que elas acreditavam. Depois eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, acabei casando, tendo filhos, então eu não voltei para fazer residência, não voltei para a academia para fazer residência. E depois de um período trabalhando como médica de família e comunidade, a gente tem a possibilidade de fazer uma prova de título, que foi assim que eu me tornei especialista nessa área. Agora que os meus filhos estão crescidos, então eu pude voltar para a academia e eu comecei a fazer então o mestrado. Meu mestrado é em saúde da família, é o mestrado profissional da Fiocruz. E, obviamente, a minha tese vai ser sobre cuidados paliativos na atenção básica. O que os colegas conhecem, o que não conhecem. Bom, vocês estão me conhecendo, né? Estão sabendo um pouco de mim, agora eu quero saber um pouco de vocês. Quem é profissional ou estudante de enfermagem? Quem é profissional ou estudante de fisioterapia? Quem é profissional ou estudante de psicologia? Quem é profissional ou estudante de farmácia? Quem é profissional ou estudante de medicina? Isso é extremamente significativo, né? Um evento que... Desculpa, nutrição! Perdão, nutricionistas, perdão.
Tá, nutrição. Serviço social, tá. Calma, gente, é que assim, eu fui indo assim, né? É que eu fico tão chateada e magoada com essa questão. Um evento feito dentro do hospital, com a intenção, que a gente sabe que a intenção é sensibilizar os profissionais, né? E não estão. Então, é muito triste isso, mas, infelizmente, é uma realidade muito potente dentro dos cuidados paliativos, né? Nós somos uns bichos estranhos, as pessoas que gostam de cuidados paliativos da medicina. Tá aí a Carol para dizer, né, Carol? Bueno. Então, assim, o que são os cuidados? A definição, né? A definição que eu gosto mais é a da Organização Mundial de Saúde, e que considera o cuidado paliativo como uma abordagem, não como um tratamento, porque ela não ela é considerada uma forma de trabalhar, certo? Então, é uma abordagem para a melhoria da qualidade de vida de um paciente e de seus familiares, do contexto de uma doença grave e ameaçadora da vida. E a grande questão é para prevenir e aliviar o sofrimento. Identificar precoce, tratamento impecável da dor, porque a dor é o sintoma mais importante a ser tratado. E, infelizmente, a gente não sabe tratar a dor direito. A gente trata errado. E de todos os outros sintomas. E aí, uma coisa importante, que são as dimensões, que é a dimensão física, social, psicológica e espiritual. Por que a gente fala um pouco disso, assim, que até de manhã eu acabei me passando, não comentei? Quando a gente trata uma pessoa, infelizmente, a nossa formação ela nos faz tratar um sintoma ou uma doença ou um problema. E a gente esquece que a gente está tratando uma pessoa com todas as suas questões. Então, a gente pode ter uma pessoa que tem uma doença física, mas que tem uma condição social que pode estar atrapalhando a ela ter qualidade de vida, que pode ter situações psicológicas que também atrapalham e espirituais. Então, a gente não trata doença, a gente aborda a pessoa. Esse é o sonho dourado de todo o paliativista. Então, se a gente for observar assim, um paciente tem um diagnóstico de uma doença que é ameaçadora ou limitante da vida. Nesse caso, a gente entra também com as doenças, principalmente as neurodegenerativas, tá? Então, a gente faz assim, no início, a gente vai fazer o tratamento curativo, né? Mas tudo que a gente queria, que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes sempre fala, assim, eu queria que os meus colegas oncologistas e médicos em geral, quando desse o diagnóstico para o paciente, já entregasse o cartãozinho assim, ó, esse aqui é o meu paliativista com quem eu trabalho. Vamos marcar uma consulta com ele no dia do diagnóstico. Esse é o sonho que a gente gostaria muito de chegar nesse ponto. Ainda está muito distante. Mas, então, assim, numa situação, né, que seria perfeita, no dia do diagnóstico, a gente também já começa a cuidar do paliativo, certo? A doença vai cronificando ou vai progredindo. Cronificando, no caso, assim, a gente pensa muito... É muito mais fácil entender uma doença que precisa de cuidado paliativo crônica quando a gente pensa assim, no sequelado de AVC, quando a gente pensa no paciente com doença degenerativa tipo AME, né, tipo ELA. E aí a gente vai acompanhando esse paciente, o curativo e o paliativo juntos. E o tempo vai passando. Até que vai chegar um momento que vão ser os cuidados de fim de vida. E essa é a grande discussão. O que são esses cuidados? Né? Porque os cuidados de fim de vida, infelizmente, culturalmente, não são os ideais. Não são o que deveriam ser. E aí depois a gente vai conversar sobre isso. Chegamos no óbito do paciente. Morreu o nosso paciente. Acabou? Não, porque quando tu faz cuidados paliativos, tu acompanha a família. E a melhor forma de se colocar presente é também acompanhar o luto. O luto já começa no diagnóstico, né? A gente não vai ter o luto só depois da morte, porque tem aquela fase de não acreditar no diagnóstico, de não aceitar esse diagnóstico. Eu não quero que isso aconteça com o meu familiar, com o meu marido, com o meu filho, com o meu amigo.
Então, a gente já está vivendo um processo de luto desde o início. Mas isso vai aumentar, essa necessidade de acompanhamento vai aumentar depois do óbito. E aí a gente chega naquilo que nós gostaríamos muito que fosse o que acontecesse como profissionais da área, né, como paliativistas, que realmente acontecesse com os nossos pacientes terminais. A ortotanásia é uma prática que ela está regulamentada no Brasil, ela não é contra a lei, portanto, a gente não é para a gente estar matando gente, como, né? Não sei se vocês lembram da questão ali do Covid, que na tal da CPI do Covid colocaram assim, não, aí passavam os pacientes por cuidados paliativos e matavam eles. Aquilo foi assim de uma estupidez tão grande, mas infelizmente é a realidade. O que é a ortotanásia? Então, a ortotanásia é a pessoa poder morrer naturalmente. Eu não vou fazer nenhum procedimento invasivo para prolongar a vida. Não quer dizer que eu não vou fazer um procedimento invasivo para aliviar sintoma. Né? Um paciente que tem uma ascite gigante, que tá com um quadro descompensado e tem aquela baita ascite, a gente vai drenar a ascite para ele ter um pouco mais de conforto. É um procedimento invasivo. Vai fazer alguma diferença na cura da doença? Não, porque a doença não tem mais cura. Mas é um procedimento invasivo para conforto, para tratar um sintoma, um sofrimento desse paciente. Então, a gente chama de morrer na hora certa. O que acontece na nossa realidade? Na nossa realidade se faz eutanásia. Eu não sou contra a eutanásia, isso às vezes até é mal visto assim. Eu não sou contra a eutanásia. Uma vez eu estava no shopping em Porto Alegre e eu vi um casal, assim, um senhorzinho bem idoso, a senhorinha e um cuidador. A senhorinha numa cadeira de rodas, com oxigênio, o senhorzinho do lado, ali dando a mãozinha para ela. E eu olhei para meu marido e disse assim, eu não quero ficar assim. Eu não gosto dessa ideia. Eu não quero ser uma pessoa que depende, que causa sofrimento para os outros. Eu sou muito agitada. Imagina eu, consciente, sabendo do que está acontecendo comigo, brigando com todo mundo, porque eu sou uma tigra de braba. Ah, não, uma onça, né? Agora com a Juma a gente vira onça, a gente não vira tigre. Tem uma raiva desgraçada. Imagina eu em cima de uma cama, dependendo dos outros. Então, assim, se eu tivesse a possibilidade de deixar isso planejado e não fosse contra a lei no Brasil, eu preferiria viver assim. Só que o que a gente está vendo hoje? A gente vê antecipar a morte. A gente vê a doença não tem cura, então nós vamos diminuir o sofrimento, vamos diminuir o tempo de vida. Que é o que vocês veem dentro da realidade hospitalar. Ah, então, a gente vai começar a fazer aquele sorinho na bomba, aquele sorinho com morfina e Amplictil, aquele sorinho, sem que o paciente saiba o que é, sem que a família saiba o que é eutanásia, é assassinato. Existe sedação paliativa. Existe uma possibilidade, quando tu tem um paciente com sintomas incontroláveis, sejam sintomas físicos, seja dor, seja até mesmo uma ansiedade muito grande, a gente faz um tipo de medicamento que se chama sedação paliativa, que é a combinação de certos medicamentos que não tem morfina nessa combinação. A morfina não é para sedar. A morfina é para tratar a dor. Certo? Então, o que a gente vê, a nossa realidade hoje é uma eutanásia sem o conhecimento do paciente. Ai, mas é um saco, né? Tá ali, tá sofrendo, tu tá vendo que tá sofrendo, a família tá ali incomodando, chateando. Ai, tem que ficar virando de decúbito. Ai, tem que trocar a fralda. Ai, tomara que dê o sorinho de uma vez. Mas e se fosse alguém da tua família? E se fosse uma pessoa que tu gosta muito? Tu não ia querer aproveitar até o último minuto?
Se a gente sabe que até o último momento o paciente escuta, tu não queria poder ter a oportunidade de ir ali e dizer para aquela pessoa que tu quer tanto bem assim, ó, eu te amo. Vai em paz, vai ficar tudo bem aqui. Eu já vi muitas situações em hospital, muitas, não foi uma nem duas, foram muitas. Eu já trabalhei muito tempo em hospital, de que parece que o paciente está esperando aquele parente chegar. Aí chega aquele parente, eu estou aqui, vai ficar tudo bem, ele morre. Então, assim, sim, existe isso. Os pacientes sabem que eles estão no final de vida. Eles sabem que a doença deles não tem cura. Por mais que a família diga, não fala nada, não diz nada porque ele não sabe. Ele não está sabendo de nada. Eles sabem, eles sentem, eles têm uma noção. Não é aquela coisa assim, gente, a gente está se findando, a gente sente ao corpo da gente. E aí a distanásia também é uma coisa muito comum. Não sei se tem alguém aqui que trabalha em UTI, mas é aquela situação assim, aquele paciente que ele está... não tem muito o que fazer, não tem... né? Não tem muito o que fazer, é triste, mas assim, é um hábito, tá? Ele não tem mais cura, ele não tem mais possibilidade de cura, ele é um paciente que ele não vai sobreviver, por exemplo, sem o tubo, mas ele faz uma parada e a gente vai lá, todo mundo correndo para tirar ele da parada. Ele teve sei lá, vamos ver, teve um AVC dentro da UTI, tu faz de tudo para ele sobreviver ao AVC. Paciente que já está mal, que já não tem mais condições, que não vai ter recuperação, né? E a gente vai mantendo, vai aumentando o tempo de vida, mas com sofrimento. Existem descrições de que o paciente bem manejado em cuidados paliativos, ele tem aumento de tempo de vida. Ele sobrevive mais tempo, porque ele está bem manejado. Agora, tu fazer distanásia, que tirou da parada, dali a 2 dias, para de novo, dali não sei quantos dias, para. Tu só está fazendo cada vez mais lesão nessa pessoa, no cérebro dessa pessoa. Não dá. Só que quando a gente faz a nossa formação, a gente acha que a gente ganha um título de semideus, que a gente tem que curar todo mundo e que ninguém vai morrer no meu plantão. Deus o livre. Ninguém morre no meu plantão. A morte é a coisa mais certa da vida. Todos nós um dia vamos morrer. Talvez nem todos nós tenhamos filhos, talvez nem todos nós vamos... deixa eu pensar uma coisa assim que é comum. Vai gostar de comer carne, nem todo... Sabe? Mas que morrer, todo mundo vai morrer, é verdade. É a realidade. Então, assim, a gente tem que parar de pensar, primeiro, que a gente é obrigado a curar todo mundo. E a gente tem que parar de pensar que comigo a morte não pode acontecer. A gente tem que saber lidar com ela é nossa companheira diária. A gente pode lutar bastante contra ela, mas a gente não vai deixar de encontrar ela em algum momento da vida. Seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Bom, pilares dos cuidados paliativos. Então, assim, isso é uma coisa que tinha que ser comum e normal e tranquilo para todo mundo. Gente, ninguém quer sofrer na vida, né? Ninguém. Quanto mais uma pessoa que está acamada no final da vida. Então, a primeira coisa é alívio do sofrimento. E aí a gente fala, de novo, a questão da dor. Ninguém vai conseguir fazer os seus resgates, ninguém vai conseguir se despedir, ninguém vai conseguir falar com alguém que quer ver há muito tempo, nos seus últimos momentos de vida, se estiver com dor. Então, a primeira coisa é tratamento. O manejo da dor tem que ser perfeito. Afirmamos a vida. Não é porque nós aceitamos a morte que nós não afirmamos a vida. A vida, até o último momento, é a coisa mais importante. Não antecipar e nem adiar a morte. Respeitar os aspectos psicológicos e espirituais do paciente e incentivar eles a
respeitarem isso. Eu não sei a religião de vocês. Eu não sei se vocês têm uma religião. Não interessa se vocês são ateus. O paciente de vocês vai ter uma crença. É uma coisa muito maior do que uma religião. É uma coisa muito mais importante do que uma religião. É uma crença, é um sentido. É o sentido da vida. Que sentido a vida dele tem? Isso é a parte espiritual. A parte psicológica, óbvio. O medo, a angústia, a ansiedade. A gente tem que respeitar isso. E a gente tem que incentivar o paciente a ser ajudado nesse momento para vivenciar isso. Sempre uma equipe multidisciplinar que vai estar focada às necessidades do paciente e dos familiares, não às necessidades da equipe. É muito difícil trabalhar com isso. Eu não tenho perfil, eu viro e dou a minha vaga para alguém. Mas eu não sou obrigada a trabalhar com isso, porque tu tem que estar preparado para isso. A vida vai te preparar. É a tua vivência que tu tem que vai te preparar. Não é a parte técnica. Qualidade de vida até o final, início precoce e não deixar de investigar complicações. As modalidades, então, né, de cuidado paliativo, a gente pode ter uma consultoria, que é mais ou menos a estrutura aqui no hospital. Então, a equipe precisa chamar, tem que dizer que precisa dos cuidados paliativos, né? Tem que botar lá no sistema, olha, eu quero uma avaliação dos cuidados paliativos. A avaliação de cuidados paliativos não é uma avaliação rápida, não é aquela coisa assim, cheguei no quarto e falei assim, tudo bom? Então tá, amanhã eu volto. Não, não é. Né? Tem que sentar, tem que conversar, tem que ouvir a família, tem que saber o que está acontecendo, até para te poder avaliar prognóstico. Porque tu vai ter uma noção, se tu é dos cuidados paliativos e tu tem a capacitação técnica adequada e tu tem um ouvido bom, tu tem uma noção de quanto tempo teu paciente ainda vai viver, que se chama prognóstico. Mas, para isso, tu tem que estar preparado para sentar do lado da pessoa e ouvir a pessoa, e ouvir a impressão da família, e ouvir a equipe de enfermagem, e sentar e fazer uma reunião de equipe entre a equipe de cuidados paliativos e a equipe que está acompanhando a doença, o médico assistente. As enfermarias, que não é uma realidade nossa aqui, mas em hospitais maiores, principalmente em hospitais que tratam oncologia, existem enfermarias específicas de pacientes em cuidados paliativos. O ambulatório, que seriam para as consultas, aqueles pacientes que ainda não têm necessidade de ficar em internação, eles poderiam ser acompanhados em ambulatório, né? Aí que está aquela questão assim, tu tem o diagnóstico, já começa a frequentar o ambulatório para já ir se preparando para o que pode acontecer, né? A assistência domiciliar, que hoje é no que eu trabalho. O hospice, ou hospedaria, que é uma realidade que não é muito comum aqui no Brasil. A princípio, 2 serviços bem conhecidos, que em São Paulo e no Paraná, em Curitiba. O hospice é uma estrutura, como a estrutura de um hospital, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas. Agora eu vou falar bem rápido, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, toda a equipe, serviço social, toda a equipe que vai dar qualquer tipo de apoio e suporte para a família e para o paciente. E esse paciente vai morar naquele espaço, mas ele vai ter a liberdade, por exemplo, de receber visitas. Então, assim, é um hotel para te terminar a tua vida, sem sofrimento. E aí os hospitais quaternários, que seriam hospitais específicos, né, para pacientes em cuidados paliativos. Aí agora, então, assim, quem é essa criatura, né? O que essa criatura está vendo aqui que sabe? O que ela acha que ela sabe, né? Então, assim, a questão de escolher cuidados paliativos, porque a gente escolhe e é escolhido. Não é uma coisa que acontece do nada na tua vida. Então, na minha história de vida, quando eu tinha 16 anos, eu era muito, muito, muito ligada na minha avó. A minha avó tinha tido um câncer de mama, anos antes,
com 45 anos e sobreviveu numa época que não se sobrevivia, isso é 1975, ela conseguiu sobreviver a um câncer bastante agressivo. E ela fez quimioterapia numa época que a quimioterapia quase te matava, né? Ela sobreviveu à quimioterapia e 20 anos depois, então, ela desenvolveu uma leucemia atípica que os médicos disseram que ela ia ter 2 anos de vida. E ela viveu muito bem esses 2 anos. Foi viajar, passeou, fez tudo que ela tinha vontade de fazer. Quando a coisa começou a ficar feia, quando começou a ficar ruim de verdade, a minha família enlouqueceu. Não, vamos levar para Porto Alegre. Eu sou de uma cidade pequena chamada Cruzal. Vamos levar para Porto Alegre. Vamos levar para Santa Maria. Vamos. E aí ela disse assim, chega. Eu não vou sair da minha casa. Eu não vou sair da onde eu possa receber as pessoas perto de mim. E aí você conseguiu que ela ficasse internada, num momento que não tinha mais como ela ficar em casa, que ela ficasse internada no hospital, e o hospital tinha um quarto que era tipo uma suíte, tinha uma sala. Aquela sala assim, era um entra e sai de gente o dia inteiro. Assim. Liberaram a entrada e aquilo foi. Assim, ela ficou internada mais ou menos 1 mês. Essa história eu sempre conto, porque eu acho bárbaro, porque assim, ó, eu acho que foi a primeira noção que eu tive do quanto a parte espiritual é importante nisso. A minha avó era muito católica, daquelas que ia na missa absolutamente todo domingo. Ela sabia cantar todas as músicas da missa. Ela tinha, se vocês acham a minha voz fina dela, era ainda mais. E ela não cantava baixo, ela gritava. As pessoas chegavam a virar, assim, porque ela se emocionava, era com emoção. Assim. E ela era muito católica, ela não estava podendo ir na missa. Então, tinha uma amiga dela que ia na missa todos os dias. A igreja era bem pertinho do hospital. Ia lá na fila, né, para comungar. Fingia que comungava. Saía da missa e ia para o hospital levar a hóstia para a avó poder comungar. E o padre disse, Dona Maria, não precisa. Eu vou lá no hospital todo dia, eu posso levar a hóstia para a Dona Dalila? Não. A minha hóstia é muito melhor do que a sua. Porque a minha é roubada. Então, é muito melhor. Então, assim, a avó ficou internada, a gente ficou em função de cuidar dela. Todas as tardes eu ia para lá, ficava com ela e tal. Os meus tios vieram de fora. Então, e aí era o dia do aniversário dela. E ela, obviamente, adorava uma festa. Nós fizemos uma festa dentro do quarto do hospital. 5 filhos, não sei quantos netos, as amigas. A gente fez uma festa de aniversário para ela. No dia seguinte, ela entrou em coma. Então, a última lembrança que eu tenho dela, porque aí os meus pais não me deixaram vê-la depois do coma, é ela feliz da vida, cantando parabéns para ela mesma. Então, assim, quando eu digo que os cuidados paliativos te escolhem, eles te escolhem muito cedo. Porque tu tem que ter essa vivência, tu tem que entender o que a pessoa sente para te poder te colocar no lugar do outro. Né? Vestir o sapato alheio, ter empatia. Só que tu não vai ter isso se tu não tiver vivência. Tu não tem como ter empatia com uma pessoa se tu mesmo não tem contigo, se tu mesmo não entende os teus sentimentos. Então, tu tem que estar muito preparado para isso. E isso não é fácil, é muito difícil. Parece muito bonito fazer cuidados paliativos. Ai, que lindo, que coisa, né? Que coisa incrível, que pessoas maravilhosas. Não, ninguém tem nada de maravilhoso. Assim. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo que trabalha na saúde faz xixi, faz cocô, fica doente, briga com o marido, tem filho para dar-lhe sova no filho. Né? Então, assim, a gente tem problemas, a gente não vira do nada uma pessoa... Ai, que pessoa iluminada. Não tem nada de iluminado. É uma vontade muito grande de fazer as coisas bem feitas. É uma vontade muito grande de fazer a diferença. E aí tem a coisa da mãozinha, né? Eu sempre faço essa história da mãozinha. Dá a mãozinha aqui. Todas as coisas de cuidados paliativos são as pessoas pegando a mãozinha, assim, né? Ou então a mãozinha do paciente virada assim e a pessoa fazendo... Gente, pegar a mão, segurar a mão de alguém é passar energia boa. É passar uma coisa boa. Não é ficar encebando uma mão. Eu sempre brinco por causa dessa história, assim, eu tenho a mão suada, né? E aí, quando eu era mais nova, quando eu ia cumprimentar as pessoas mais velhas, eu dava assim, tipo, a pontinha dos dedos, porque eu estava sempre com a mão suada.
E eu ficava com vergonha. E um dia um homem me olhou assim, tu tem que pegar a mão da pessoa e tu tem que apertar, porque daí eu sei que tu tá aqui comigo. Eu sei que é de verdade esse cumprimento. Então, isso é uma coisa assim que fica e que é importante. Bueno, aí, profissionalmente, né, tecnicamente, a questão da experiência. Eu trabalho em saúde da família há muitos anos, e se a gente for considerar o que são cuidados paliativos, a gente sabe que todo dia, em saúde da família, a gente está trabalhando com pessoas com doenças graves, sem cura, e que potencialmente podem levar à morte, né? Então, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, todas essas doenças comuns, cedo ou tarde, poderão vir parar nos cuidados paliativos. Demência, essas coisas assim que passam pelo posto-saúde, pelo postinho, elas são coisas que realmente não é só o paciente oncológico. E isso é uma coisa muito errada. A gente coloca que cuidado paliativo é o paciente oncológico em final de vida. E não é. É também aquele hipertenso que descobriu há pouco tempo que ele é hipertenso e que eu vou ter que ficar manejando ele para ele não ter complicação de rim, para não ir para insuficiência renal, para não morrer de insuficiência renal. Entende? Durante muito tempo, não aqui em Santa Cruz, mas em outros municípios que eu trabalhei, eu fiz internação hospitalar, tanto clínica quanto pediátrica. E a gente vê muito paciente em final de vida, né? Eu também trabalhei em plantão, então, às vezes, chega a pessoa lá. Já me aconteceu de, num plantão, um paciente infartar, ficar consciente por um tempo, eu não consegui manejar e, na parada, não voltou. Né? Então, assim, tu trabalha com isso o tempo todo. Mas o jeito como tu encara isso é que é diferente. Né? Então, eu já fiz muita internação hospitalar de paciente clínico descompensado e que era cuidados paliativos. Hoje, eu trabalho com atendimento domiciliar. Né? Eu faço acompanhamento de alguns pacientes. Como eu comentei antes de manhã, o triste do acompanhamento domiciliar é que os pacientes chegam muito tarde para a gente. Geralmente eles vão chegar para a gente na hora assim, que realmente não tem muita coisa para fazer. E o que a gente vira nessas situações? A gente vira aquela pessoa que vai tentando dar um rumo, né? Os meus pacientes têm o meu WhatsApp, a gente se comunica por WhatsApp. Eu tenho grupos da família do paciente. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente de 96 anos que teve Covid, que a gente fez internação domiciliar dela, sobreviveu ao Covid e agora está com demência. Então, um dos filhos me manda mensagem: doutora, mamãe está assim, 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 o que a senhora acha? Vamos fazer um exame de urina, vamos ver se não está com infecção. Vamos. E a gente fica trocando o tempo todo, né? Mas eu tenho um esquema de trabalho que é assim, a primeira avaliação, eu faço uma primeira avaliação do paciente, em 15 dias eu volto e aí a gente monta um plano de cuidados. A grande maioria dos meus pacientes eu não consegui fazer além dos 15 dias. Né? São pouquíssimos os que eu consigo acompanhar mais do que um mês. Tirando a dona Loísa, que eu acho que a dona Loísa é imortal. Ela tem 96 anos, teve Covid, sobreviveu ao Covid, precisou ir para o hospital, não foi entubada, está com demência. Mas eu acho que ela não vai tão cedo. E aí, assim, a maioria dos meus pacientes não chega a dar tempo nem de fazer o plano de cuidados, gente. E o que é esse plano de cuidados? É justamente isso. Nós vamos organizar, mais ou menos, a vida da família e do paciente, como é que nós vamos cuidar, vamos preparar eles, vamos avaliar o que está piorando, essas coisas assim. E vai dando rumo, né? A gente vira aquela pessoa que dá o rumo. O que eu faço agora? Para onde é que eu vou agora? E aí, assim, a gente vive experiências impressionantes no acompanhamento domiciliar. Porque, geralmente, quando tu faz acompanhamento domiciliar, a família está junto, né? E aí, as famílias elas são muito resistentes a falar certas coisas assim com o paciente. Porque, não quero falar disso, parece que eu estou atraindo, né? E eu falo. E aí, então, tem uma história de um paciente meu que eu questionei eles, nós conversamos, vimos a medicação. Então, vamos falar, então, assim. O senhor já pensou como é que vai ser quando morrer? O senhor já pensou como é que vai ser o momento que morrer?
E aí ele me disse assim, doutor, eu só quero uma coisa, eu não quero morrer em casa. Por quê? O senhor tem medo de sofrer? O senhor tem medo de sentir dor? Não, eu não quero morrer em casa porque eu não quero que a minha esposa fique nervosa com isso e depois que eu morrer ela vai morar nessa casa. E eu não quero que ela fique triste por isso. Ela morar nessa casa é muito importante, foi a casa que a gente construiu junto. Então, eu não quero que ela tenha essa má lembrança da casa. A outra situação que eu também comentei hoje pela manhã, eu tive um paciente, esse eu até consegui acompanhar mais tempo, assim, que era um paciente que teve um câncer de rim. Fez a cirurgia, foi para químio, e a químio foi nefrotóxica. Então, ele perdeu o outro rim. Ele não tinha um rim pelo câncer e o outro rim parou de funcionar por causa da químio. Ele teve que parar de fazer tratamento e foi para diálise. E conversei com o pessoal da diálise e eles me passaram. Ele tem condições de... Ele já tinha algumas metástases e tal, mas ele tem condições de fazer diálise por enquanto. No momento que não tiver, ele vai entrar em insuficiência renal. E ele chegou no momento que não tinha mais condições de fazer. E no dia que a esposa recebeu a notícia, ela me ligou. Vem para cá, porque eu não sei como é que eu vou falar para ele. Eu não sei, porque ele sabia todo do tratamento dele. Eu não sei como é que eu vou dizer para ele. E eu não sei como é que eu vou falar para minha filha de 16 anos. Então, eu fui para lá, estavam irmãos dele, tava assim, ó, era muita gente. Primeira pessoa que eu fui conversar foi com a filha. Porque a filha ela não tinha bem a noção da gravidade da doença, né? Aí eu falei assim, olha, aconteceu isso. Aí tu explica com um tipo de palavra que ela vai entender nos seus 16 anos. E agora chegou esse momento que o pai não pode mais fazer diálise, ele vai entrar em insuficiência renal e ele vai morrer. Ele está no que a gente chama de processo ativo de morte. Ela chorou, se abraçou em mim, abraçou a mãe, eu chorei junto, porque eu não sou de ferro. Eu choro com comercial de margarina, gente. Como é que eu não vou chorar agarrada numa guria? Óbvio que eu chorei. E aí ela disse assim, eu só não quero que o pai sofra. Perfeito, é isso aí. Aí fui conversar com ele. Olha, chegou a hora que a gente não queria conversar, que é muito triste, mas assim, chegou o momento... Né? O que tu quer fazer? Aí ele olhou bem para mim e disse assim, eu não quero morrer. E aí ele disse, olha, isso eu não posso te ajudar. Tá fora do meu controle. O que eu posso te ajudar? Aí ele ficou assim, pensando, disse assim, tu quer que a gente veja alguma coisa, tu quer resolver alguma coisa, porque tu tem que aproveitar esse tempo para resolver as coisas que tu quer deixar pensadas e organizadas. E aí ele começou, assim, deu uma coisa nele, ele começou. Eles estavam construindo uma casa, que era a casa dos sonhos dele, lá na linha Santa Cruz, e Ele disse assim, tu puxou a mulher e disse assim, tu vai fazer assim, tu vai chamar o fulano, tu vai arrumar tal coisa, tu vai não sei o quê, da Martina nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro, e aí tu vai ver isso, e tu vai ver aquilo. E ele começou a organizar a vida delas depois da morte dele. E aquilo deu uma força, assim, aquilo deu uma vida, né? Que eu não quero morrer. De repente, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro. Ele pediu para ir ver a casa, que estava em obras. Foi lá, de cadeira de rodas, porque ele não tinha condições de caminhar mais. Foi lá, determinou como é que eram para fazer as coisas. 2 semanas depois, ele faleceu. Mas deixou tudo organizado. E a gente tem que ter essa possibilidade de deixar tudo na vida da gente organizado ou pensado. E para isso, a gente tem que pensar na nossa própria morte. Vocês todos são muito jovens. Né? Quando a gente é jovem, a gente não pensa que a gente vai morrer. Quando a gente vai ficando mais velho e a gente vai perdendo também as nossas pessoas, a gente começa a enxergar a morte de outro jeito. Quem aqui já perdeu um familiar? Não tem como. Ou uma pessoa que tu gosta muito, ou um amigo. A gente vive com a morte por perto. Mas a gente tem medo até de falar morte. A gente tem medo até de falar assim, ai, quando ele morrer,
Ai, tu tá agorando, Deus o livre. Gente, todo mundo vai morrer. Mas a gente pode escolher se a gente vai morrer bem, sem sofrimento, ou se a gente vai morrer em sofrimento e fazendo a família inteira sofrer. Como é que a gente escolhe isso? Falando sobre isso. Entendendo que isso é natural. Como é que a gente também vê isso? A gente vê quando a gente trabalha num serviço que a gente vê que as coisas não estão funcionando direito. E a gente tem que começar a fazer uma voz diferente e procurar uma oportunidade. E como eu, num outro momento eu falei, essa pessoa me perguntou, tá, e o que tu acha? O que a gente faz? Eu disse, reza e vai com fé. Não desiste. Porque a gente não tem opção de desistir. Um dia a gente vai conseguir convencer as pessoas de que tem que fazer. Tem que persistir. Eu acabei não falando que agora eu estou trabalhando com casa geriátrica também. E casa geriátrica assim, é um campo fértil para essa parte. Mas, assim, eu quero agradecer, né, a oportunidade que me foi dada de estar aqui conversando com vocês. Hoje de manhã até eu fiz um comentário assim, que eu não vejo a possibilidade de eu trabalhar aqui na cidade com cuidados paliativos, por exemplo, dentro do hospital, porque eu já tentei e não deu certo. E aí acho muito difícil eu ser a pessoa que vai ser a pessoa que... Mas, assim, eu propus para mim mesma que essa semente tinha que ser jogada ao vento e ver se floresce, aí ver se tem uns estudantes de medicina que estão se formando por perto e que daí, quem sabe, volta, né? Vamos botar uma energia, assim, porque vai ter que acontecer. Cedo ou tarde vai ter que acontecer. É uma tendência no mundo. A Covid, com todas as coisas ruins que ela teve, ela trouxe isso de bom. As pessoas começaram a olhar para isso e começaram a se dar conta que isso é bom. Que as condutas que a gente usa em cuidados paliativos, de chamar a pessoa pelo nome, de botar a música que ele gosta, de fazer a ligação por vídeo, foi importantíssima na Covid, né? Então, agradecer a oportunidade que me foi apresentada, convidá-los para seguir o meu Instagram, que é carolina.paliativo, que a gente vai colocando umas coisas lá e jogando umas coisas lá. E aí fico à disposição, se alguém quiser trazer algum questionamento, alguma coisa, para depois seguir o evento. Então, a gente queria agradecer, mas antes, se tiverem alguma pergunta, então a gente deixa o espaço um pouquinho aberto para perguntarem, para darem sugestões, enfim, o que vocês quiserem, o microfone está aberto. Cuidados paliativos em criança é uma coisa muito, muito, muito específica. O preparo tem que ser ainda maior. Eu não me sinto capacitada, preparada, e nem em criança. Eu poderia, assim, por exemplo, um pediatra está com um caso e tal, eu poderia ajudá-lo a fazer certas linhas, mas eu assumi um caso paliativo pediátrico, eu não me sinto em condições. Uma coisa que pautou a minha vida profissional sempre, e que eu sempre procurei ter, tanto na profissional quanto na pessoal, é humildade. Eu sei o tamanho do meu passo. Eu sei até onde eu posso ir. Adiante disso, eu vou causar mais dano do que ajudar. Então, assim, eu não me sinto preparada para cuidado paliativo pediátrico. O que eu me proponho? Vamos conversar com o pediatra que conhece o caso, a gente discute o caso, vai pensando em alternativas, mas eu não consigo acompanhar. É uma coisa que não dá. E aí é que tá, a gente tem que saber a limitação da gente. Se a gente não souber a limitação da gente, a gente vai fazer bobagem. Sim, existe. Não aqui, né? Mas existe, assim. Florianópolis,
Joana de Guzmão faz esse tipo de acompanhamento. Pequeno Príncipe em Curitiba faz tudo, né? Tudo. E Porto Alegre, o Santo Antônio faz. O Blumenau tem é mais cuidado ambulatorial também, né? Mas tem nos hospitais. Assim, tem. É uma questão de se preparar. É uma questão de se interessar e se preparar. Mais alguma coisa, pessoal? Na verdade, eu queria que tu comentasse um pouco, porque no hospital a gente tem muito problema com termos, tá? E forma de uso desses termos, enfim. Aqui a gente usa muito manejo máximo de enfermaria e medidas de conforto, tá? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, e fizesse as pessoas entenderem um pouquinho o que são esses termos, de onde surgiram, enfim. Tá, assim, ó. Não existem esses termos. Não existe nenhuma literatura científica que fale esses termos, entende? Isso não existe, isso é uma inventação, tá? O que existe são cuidados paliativos. Então, assim, paciente em cuidados paliativos. Mas, para colocar paciente em cuidados paliativos, tu tem que ter alguém aqui dentro do hospital que faça cuidados paliativos de verdade, né? Não faça de conta. Então, assim, esse tipo de termo eu acho bárbara essa palavra, é um eufemismo para dizer que não tem que fazer nada. Se parar, parou. Entende? Não tem uma discussão, não tem uma conversa com a equipe, não tem. Não, coloca isso. Eles vão entender. E isso, eu acho isso muito desumano. Porque, assim, medidas de conforto. Vocês que estão trabalhando no andar, que conforto vocês estão dando para as pessoas que estão em medidas de conforto? Vocês não estão dando medidas de conforto. Vocês estão deixando o paciente morrer. Ou, se derem o sorinho, né? Tantos ml de soro fisiológico, tantas ampolinhas de morfina, tantas ampolinhas de Amplictil para ir mais rápido. Isso não são medidas de conforto. Isso é acabar com o problema. Bom, eu tenho um paciente que seria medidas de conforto. Eu vou chamar a equipe dos cuidados paliativos. A equipe dos cuidados paliativos vai vir, vai avaliar esse paciente, vai fazer um plano de cuidados. Aí sim, eu vou ter um plano de cuidados até a terminalidade. E a cada reavaliação, esse plano é refeito, porque o paciente ele vai mudando e o prognóstico dele vai mudando. Então, assim, não existe esse termo em nenhum artigo científico, isso aí é uma invenção regional. O que existe são cuidados paliativos. Se faz ou não se faz. Quem conhece o paciente não quer medidas invasivas, caso de intervenção clínica, mas se bota investimento total. Então, aí é distanase. Entendeu? E daí, assim, se parar, parou, mas como ele está bem, investimento total para ele melhorar e sair daqui. Então, fica nessa... É um paliativo, né? Ou é uma distanase? Não é paliativo, é não saber o que fazer. Porque se eu estou com um paciente tão mal que se parar, parou, mas eu vou fazer uma coisa invasiva para ele ir para casa... Isso não é paliativo, então ele tem que estar em cuidados paliativos. Eu vou estabilizar ele, eu vou deixar ele em situação... Mas eu entendo porque isso acontece. Eu vou deixar ele numa situação suficiente para liberar ele para casa. Eu vou conversar com ele se ele quer morrer em casa ou se ele quer voltar para o hospital. Tu entende? Existe o testamento vital. O testamento vital é uma situação que pode dizer como é que o paciente quer ficar. Eu acho que a gente libera, vamos liberar, e eu vou ficar aqui, qualquer coisa, depois a gente volta a conversar.